fazendo uma pergunta a ele, dizendo que bom que o senhor se arrependeu, que não sei o quê. Não, ele nunca entrou, ele não entrou lá, a história dele está contada, para fazer o mal. Quando ele percebeu que lá no departamento, tão somente eles usavam aquilo como um instrumento para punir pessoas que se manifestavam de direita, contrário ao espectro político de esquerda, ele começou a ficar de ouvido aberto e foi guardando o que ele podia. Eu diria que seria um espia que Deus colocou no terreno dos filisteus, para que pudesse nos informar como era a terra. Assim, para mim tudo é mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real quanto isso aqui. Mais até. Então não é à toa. Essa audiência seria segunda-feira, terça-feira passada. O presidente repassou para essa terça-feira. Ontem à noite, quando eu saí do avião, tem gente que zomba da Bíblia, que zomba das coisas de Deus, e o comunista normalmente é assim. Eles debocham das coisas. Mas eu creio plenamente num Deus que está vivo, vendo e conduzindo todas as coisas. Eu saí do avião e disse para o deputado Evaí: deputado, ele falou, para onde você está indo? Porque se ele saiu na minha frente, eu falei, não, eu estou indo à casa do presidente Bolsonaro. Ele disse, Alexandre de Moraes liberou você? Eu disse, não. Mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou orar. E fui para lá. Fiquei 3 horas em frente ao condomínio, encostado naquele poste ali. E orando. Eu não tenho domínio sobre nada. Eu não tenho onde me agarrar. Eu não tenho como ir lá na casa do Fux, dizer, Fux, pelo amor de Deus, peça vista disso. Fux, faça isso, tal. Bem que eu gostaria de ter até uma relação amistosa, respeitosa com ele. Assim, eu não tenho a quem pedir. Nós chegamos num ponto que você não tem, dizer assim, quem é uma pessoa em comum que consegue conversar com esse indivíduo para dizer, olha, pensa um pouco, nós não temos mais nada, acabou, zero. Dizer, Deus, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Eu só vim aqui lhe pedir para dar uma noite de conforto a Bolsonaro. Ele é um ser humano. Ele está esvaído nas suas energias, nas suas forças. Ele está enfraquecido no corpo. Mas quando o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó, o Senhor disse uma coisa só: não toque na alma dele. Mas o resto eu restituo depois. O Senhor continua sendo o mesmo Senhor. E eu estou aqui para agradecer porque estou vivo. E disse a Deus, eu não me esqueci, ontem à noite, de que eu vi Jair Bolsonaro nos braços da morte, lá em Juiz de Fora. Dentro da UTI, eu, Flávio, esse aqui, Eduardo e Carlos, estou certo? E eu disse ao médico e a eles quando nós entramos aqui para mandar embora o espírito da morte. Foi isso? Coloquei minha mão em cima dele. Um pouco acima, porque ele não podia pegar uma infecção. Eu disse, Deus, nós entramos aqui para mandar o espírito da morte embora. Essa nação não vai ficar órfã, porque o Senhor levantou esse homem. Essa foi minha oração. Quando eu encerrei minha oração, Jair Bolsonaro, anestesiado, abriu os olhos. Uma cena de que ele não se lembra. E ele falou pela primeira vez, aquele primeiro vídeo que circulou, ele balbuciando, falando com dificuldade, fui eu que filmei. Fui eu. Não estava do seu lado? Eu disse ontem, Deus, eu vi ele nos braços da morte. E vi quando o Senhor tirou dos braços da morte. E o Senhor pode tirá-lo de qualquer situação. Veja que as grandes televisões, os grandes meios de comunicação, não quiseram ouvir esse rapaz. Negaram a esse rapaz. E ele mostrou esse material, eles periciaram, é verdadeiro. Vai colocar no ar. No dia de colocar, disse para ele que não vai mais.
Eu disse para o Evaí ontem, amanhã vai acontecer alguma coisa. Aconteceu. Era hoje que ele tinha que mostrar o material. Hoje, no dia da vergonha, em que eles estão fazendo um linchamento público de um homem que não cometeu o crime que eles estão dizendo que ele cometeu, porque Jair Bolsonaro é humano, não é santo, nem eu, nem ele, nem você. Mas o crime de lesa pátria, as infâmias que eles têm atribuído a esse homem, Deus tem um propósito muito sério com isso, Marcelo. Deus tem um propósito muito sério com tudo que está ocorrendo com o Brasil. Me desculpem usar o tempo, mas as pessoas precisam ver isso, porque há uma cobertura de oração sobre a vida desse homem no Brasil hoje, como nunca se viu. Como nunca se viu. E aí, relembrando o apóstolo Paulo que disse, nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra potestades, principados. E a nossa luta é exatamente aqui. Nós estamos lutando com entidades de alta patente. Eles estão sendo envergonhados publicamente, mas isso não mexe com eles. Eles estão absolutamente calejados. Estão absolutamente calejados. Mas a sociedade, essas coisas são assim. A gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, diz a Bíblia. Mas Deus sabe. Então eu não sei o porquê de nada disso. Eu só sei de uma coisa para encerrar. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que esse rapaz nasceu cego, o que houve com a família dele lá atrás, para ele nascer cego? Porque ele é cego de nascença, Jesus disse nada, nada. Ele nasceu cego para que se cumpra a glória de Deus. O que está acontecendo hoje aqui é para que se cumpra a glória de Deus. E certamente o mundo verá o que vai acontecer com esse país depois desse furacão que nós estamos enfrentando. Desculpe aí, presidente, ter me mais